Lefi Suede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje o tema é os acontecimentos prévios, atuais, profeticamente. Eu quero abordar como infectologista espiritual, psicanalista holístico, teólogo, biologista. Então o nosso tema hoje será esse acontecimento prévio, atuais, profeticamente. Eu vou tomar como base duas passagens. Primeira, a do livro de Mateus, do capítulo 24, do versículo 4 em diante, até o versículo 10, que diz: se Jesus respondendo, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de vos entregar para ser atormentado, e vos matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. E nesse tempo muitos se escandalizarão, ficarão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E aí, como eu tratei do tema, que são os acontecimentos prévios, atuais, profeticamente, e aqui o livro de Sofonias, primeiro capítulo, versículo 14 em diante, diz: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor amargamente. Chamará ali o homem poderoso. Aquele dia é o dia que indignação da angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens, dia de tensas trevas, dia de trombeta, de alarido contra a cidade forte, contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue será derramado como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. E agora nesse capítulo 2 fala dessas ameaças contra as diversas nações e diz que antes que saia o decreto do dia e passe como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Aí está a recomendação espiritual, psicológica. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça e buscai a mansidão, porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada,
e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja moradores à borda do mar. Será de pastagem como cabana para os pastores e currais para rebanho. E será costa o resto da casa de Judá, para que nele apacentem à tarde e se assentem nas cabanas de Asquelon, porque o Senhor, o seu Deus, os visitará e reconduzirá os seus cativos. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias da palavra dos filhos de Amon, com que escarneceram o meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Porquanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortiga e poço de sal, e as assolação perpétua, e o resto do meu povo os saqueará, e os restantes do povo os possuirá. Isso terão a recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para com eles, porque aniquilará todos os seus deuses da terra. Todos virão, adorarão a cada um desde o seu lugar, das ilhas, das nações. Também vós, etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como um deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos dos animais dos povos, alojarão nos seus carpitéis, assim os pelicanos, como os ouriços, e a voz do seu canto retinará na janela, e a assolação estará nos umbral quando tiveres descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, descuidada, que diz no seu coração: eu sou e não há outra além de mim, como se tornou em assolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará e meneará as suas mãos. Aí é o castigo da promessa feita a Jerusalém e os fiéis. Ai dos rebeldes e a mancha da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confiaram no Senhor, nem se aproximaram do seu Deus. Os seus príncipes são como leões que rugindo no meio dela. Os seus juízes são como lobo da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos, criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, e ela não cometerá iniquidade. Cada manhã traz o juízo à luz, e nunca faltará. Mas
o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações e as torres que estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar nem passarem por ela. E as cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem os habite. Eu os destruirei. Certamente me temerás, aceitarás a correção, e assim a sua morada não será destruída conforme o que havia determinado, mas eles levantarão de madrugada, corromperam todas as suas obras, porquanto esperei-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantarei para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos sobre os demais, e derramarei a minha indignação em todo ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos para que invoquem o nome do Senhor, para que sirva como um mesmo Espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, as ilhas das minhas dispersão, me trarão sacrifício naquele dia, e não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com ti trarei no meio de ti, e que exultem na sua soberba. Tu nunca mais te soberbecerás no seu monte santo, mas deixai no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Os remanescentes de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá, nem mentirá, e na sua boca não achará na sua língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haver quem os espante. Cantarão alegremente, ó filha de Sião, rejubilará, ficarão alegre, ó Israel, regozijaste e exultai a todos os corações, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal nenhum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas a Sião, não te enfraqueça contra as tuas mãos. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á, se alegrará em ti com júbilo, e os que em ti se entristeceram por causa das reuniões solenes, eu os congregarei, e esses para os quais é o peso, foi uma afronta. Eis que naquele tempo porei contra todos os que te afligem, salvarei os que cochearem, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor em nome de toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo, eu vos trarei, naquele tempo eu vos recolherei, certamente vos darei
um nome a um louvor entre todos os povos da terra, quando reduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, como eu abordei o tema, que esses acontecimentos, desse grande dia do Senhor que está perto, que amargamente clamará ali os poderosos, essa angústia, essa indignação, essa ânsia do dia do alvoroço, da assolação, dessas trevas da escuridão, dessas densas nuvens, o dia dessas trombetas, com esses alaridos das cidades fortes contra as torres, a angústia dos homens, como andarão cegos, contra o Senhor, e o seu sangue já está sendo derramado, porque é o que está nesse capítulo 2 de Sofonias, o versículo 4, porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod no meio-dia será expelida e Ecrom desarrigada. E quero deixar bem nítido que ainda que alguns escarneçam, zombam, não levam a sério profeticamente, biblicamente, essa exortação dos tempos anteriores, dos tempos atuais, mas hoje é esse acontecimento prévios atuais, profeticamente, que biblicamente tem acontecido, mas que fica esse despertamento, como o próprio Jesus na extensividade para o conhecimento intelectual e espiritual disse, que nesses últimos dias serão como nos tempos de Noé, que comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e pereceu aqueles que não deram crédito, valor, o que foi já previamente profetizado para o despertamento, que comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. Não está falando da manutenção necessária do corpo, da formação de família, que é o princípio ético, mas está falando da banalidade, da futilidade, do escarnecimento, de acharem que não vai acontecer. Mas a palavra de Deus tem que estar bem aqueles que são espiritual, que discernem tudo, entendendo que o que globalmente está acontecendo não são distúrbio catastrófico como eles falam geograficamente, mas são profeticamente esses prévios atuais desses acontecimentos, desses abalos químicos, abalos geológicos, guerras bacteriológicas, a corruptividade da ganância. O homem tem que entender que desse mundo não levamos nada e todos teremos que comparecer naquele grandioso dia no grande tribunal celestial, que já está determinado por Deus. Mas que fique essa mensagem expressiva para o seu despertamento e para você estar atento. E é por isso que eu afirmo que Lef é suede ayauleila mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.